Vai começar agora. Vetcast informa. Olá pessoal, vai começar o Vetcast Informa. Vamos nos atualizar, manter a conversa em dia e trazer para você uma conversa bacana sobre temas variados na veterinária. Hoje vamos falar de diagnóstico por imagem. E para essa mesa contamos com Patrícia, Ana Kopansky, Josane, Bia Nasser. como nossa convidada, Aline Silva, veterinária, mestre em ciência animal, professora universitária, proprietária da Vet Service Diagnóstico por Imagem. E aí, Aline, diz pra gente, o que é o diagnóstico por imagem? Boa noite a todos. Então, falando um pouquinho do diagnóstico por imagem, são diversos exames, né, que por imagem podem podem elucidar algumas coisas para os clínicos, né, e com certeza complementar no fechamento de alguns diagnósticos. Nem sempre é fácil fechar um diagnóstico e nem sempre com o diagnóstico por imagem ainda é possível, mas ele ajuda muito, né? Então a gente tem vários tipos de exames, né? O raio-x é um exame que está na rotina do clínico para auxiliar em vários tratamentos. A ultrassonografia, né? O eletrocardiograma, o ecocardiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Então, são diversas os métodos de obtenção de imagem para tentar auxiliar o clínico e o cirurgião, né? Basicamente é para clínica e cirurgia dos animais. E assim, Aline, é uma área bem ampla. E conta pra gente um pouquinho mais o que motivou você a procurar essa área de diagnóstico. Então, eu trabalho já faz algum tempo no departamento veterinário da faculdade e lá nós tínhamos já alguns equipamentos, né, que foram se atualizando, né, foram melhorando com o tempo e isso me despertou um certo interesse na parte de pequenos, como eu já estava no hospital de pequenos, e como isso às vezes ficava meio que era uma forma complementar da clínica, porém a gente não conseguia interpretar o que estava mostrando nas imagens. Aí eu procurei por uma especialização, por uma pós-graduação, na verdade, e resolvi fazer a pós-graduação em diagnóstico por imagem, com ênfase na ultrassonografia. Tá, e depois, assim, de quanto tempo da sua formação você viu que você queria o diagnóstico por imagem? Então, assim, na minha formação, durante a faculdade, eu tive muito pouco contato com qualquer forma de diagnóstico por imagem. Nos últimos semestres da faculdade, eu tive pouco contato com raio-x e nada com ultrassom. Então, na faculdade, eu não tive nenhum estímulo, sabe? Então, isso não me incentivou a logo após formada, né, querer optar pelo diagnóstico por imagem. Aí, passou-se o tempo, eu fiz residência na parte de reprodução, fiz o mestrado, fui para a parte da docência, comecei a participar de forma mais ativa da parte de pequenos e isso acabou me mostrando o quão importante o diagnóstico por imagem é na rotina clínica. Aí eu fui procurar a pós. E isso eu já tinha 10 anos de formada. Não, 9 anos de formada. Fazem 2 anos, então, que eu tô fazendo a pós e durante essa formação, né, essa pós-graduação, isso não basta, na verdade. São necessários vários cursos, vários cursos práticos, congressos, a atualização ela tem que ser constante, né? Porque assim como diversas outras áreas, a curva de aprendizado ela é muito longa, né? Então hoje eu vejo que eu tenho pouca experiência no diagnóstico por imagem, embora isso seja bem intensa, né, a rotina. Mas eu vejo pessoas com 20, 30 anos de diagnóstico por imagem que continuam se atualizando em congressos, fazendo cursos, dando cursos. Então, o tempo de formação é o tempo que você quiser, né? A gente está sempre em formação. Sim, é uma área, na verdade, dentro da veterinária, todas elas são áreas que você precisa estar sempre buscando
Com certeza, com certeza mesmo. E dentro dessa sua especialidade, dessa sua pós, o que você tem mais preferência dentro desses tipos de exame? Então, a VetService, né, que é a empresa que eu montei, eu trabalho com ultrassonografia, comecei com ultrassonografia, isso que mais me chamou a atenção na pós-graduação. Até porque nós tínhamos práticas em todos os módulos, né, e aí eu já comprei um aparelho de ultrassom e já comecei a trabalhar, eu já trabalhava com aparelho de ultrassom no hospital veterinário, então foi o que eu tive mais contato, né, e o que foi mais acessível para mim no momento do aparelho. E eu me apaixonei pela ultrassonografia. Eu gosto, cada exame que eu vou fazer, eu acho que é uma coisa assim, o que eu vou encontrar, né? Então, gosto muito. E durante as aulas da pós-graduação, tive contato com o eletrocardiograma, e a parte de cardio, né? Ela é bem... Tanto o ecocardio como o eletrocardio são complementares na parte da clínica da cardiologia veterinária. E hoje eu tenho feito bastantes exames assim de eletro, principalmente pré-operatório. Os animaizinhos estão ficando cada vez mais velhos, eles estão ficando com mais problemas cardíacos aí. Então, o que eu mais gosto, o que eu mais trabalho é ultrassonografia, seguido de eletrocardiograma. Aline, conta pra gente então o que principalmente que os exames de diagnóstico por imagem podem mostrar pro clínico. Então, o que eu sempre friso, né, que seria interessante que os tutores fossem conscientes de fazer check-up nos seus animais, né, para evitar alguns problemas. Então, eu sempre faço postagens referente a isso, que o check-up evita muita coisa, né, e muita coisa ruim que pode acontecer com os animais. Hoje a gente tem animais que têm predisposição a ter problemas renais, né, que podem ser detectados de maneira precoce e ser evitado e até diminuir os sinais, né, posteriormente. Então, a gente consegue, na parte de emergência, né, ele é essencial, por exemplo, para a gente detectar uma piometra fechada, né, ou às vezes problemas gestacionais, né, fetos mortos, isso aí que a gente termina o exame e o animal logo vai para a cirurgia, então acaba antecipando muito, né, esses procedimentos. E no dia a dia, o que eu tenho visto muito, principalmente ligado a problemas nutricionais dos animais, né? Os animaizinhos acabam comendo meio que de tudo no dia a dia. Problemas no sistema urinário, né? Então, tanto rins como cálculos, sedimento em vesícula urinária, esses problemas urinários, geniturinários, eles são muito recorrentes, né? Castração pode evitar vários problemas reprodutivos e os check-ups aí de exames de imagem também podem prevenir muitos problemas aí da parte urinária. Como você estava falando, em caso de prenhez, por exemplo, você vai fazer um ultrassom uma fêmea ou ela sofreu uma queda, alguma coisa, uma fratura. O que você indica fazer? Qual exame? Um raio-x, um ultrassom? Para a gestação, o principal exame feito para a detecção precoce da gestação é o ultrassom, né? Então, assim, eu sempre peço para fazer com 30 dias, porque antes dos 30 dias a gente pode fazer já a confirmação, porém as vesículas elas são mais sensíveis e pode ocorrer reabsorção embrionária, tá? Então, normalmente a ultrassonografia detecta precocemente, porém, na contagem de fetos, ela não é o método de escolha, né? Para a contagem dos fetos, a gente sempre indica o raio-x no final da gestação. Então, com seus 45, 50 dias é uma ótima idade gestacional para daí contar, né, as cabeças e as colunas, porque os fetos eles estão muito grandes e na ultrassonografia eles acabam se sobrepondo um sobre o outro. Então isso acaba dando alguns erros, né? A gente pode até dar uma estimada no número de fetos, mas pode, né, não tem como acertar, sim, né? Não é um método assertivo. Então, o mais importante de tudo isso, inclusive, né, cabe aqui, é que os exames, todos eles são complementares, inclusive uns aos outros. Então, muitas vezes o tutor, né, o próprio clínico
que não entende muito, das vezes, da imagem, ele pede um exame, né? A gente tem que conversar, porque às vezes não é esse exame que deveria ser feito. Né? Quando a pessoa me chama para fazer um gestacional, para saber o número de fetos, eu já explico que o ultrassom não é o melhor método, né? Para contagem dos fetos, e sim para avaliação da organogênese, da viabilidade fetal, né? Se está próximo do parto, se está com sofrimento fetal. Então eu consigo ver várias coisas, mas para a contagem dos fetos seria o método complementar a radiografia em final de gestação. Beleza. Conta pra gente quais os cuidados que tem que ter antes de fazer um ultrassom, por exemplo. Então, isso também é uma coisa que eu me bato bastante, porque muitas vezes o clínico liga e fala, você pode vir fazer um ultrassom? Né? Eu posso, mas daí o animal às vezes tem vômito ou tá com diarreia, eu preciso de um jejum ideal. Né? O jejum ele varia muito, se é um animal gestante ou um filhote, eu peço menos tempo de jejum, porque é um animal que está precisando de muita energia, né? 4 horas, 6 horas de jejum. Se é um animal adulto e bem, né? Eu preciso muitas vezes de 12 horas de jejum, de 8 a 12 horas de jejum alimentar, né? Para que o trato gastrointestinal fique o mais limpo possível, para que não fique sombra, não fique gás dentro, não tenham estruturas se sobrepondo, né? Então acaba dificultando bastante o exame. Hoje em dia eu tenho trabalhado bastante assim com alguns parceiros meus, exatamente nisso. A gente muitas vezes marca para outro dia, quando não é emergência, para fazer esse jejum, que é de até 12 horas. Muita água, porque a gente precisa de uma vesícula urinária cheia. E daí, às vezes, também é um machinho que a primeira coisa que ele faz na hora que chega na clínica é marcar o território dele, né? Então, e água, né? Água bastante para ele tomar água, jejum de 12 horas e evitar que ele faça xixi. Algumas vezes, e algumas raças também que fazem muito... que engolem muito ar, que fazem muita aerofagia, a gente utiliza a simeticona, né, que é para dissolver os gases, porque o gás dentro do trato gastrointestinal, ele acaba prejudicando bastante a imagem do aparelho. Então, esses são os cuidados que tem que ter antes de um exame de ultrassonografia. Isso. E no caso do eletro ou do ecocardiograma, quais são os cuidados? O eco, eu não trabalho com o eco, mas os cuidados, o animal normalmente, ele vem, né, de um problema cardíaco primário, ou estão querendo eliminar algumas hipóteses para chegar no diagnóstico, ou vem, muitas vezes, de um eletrocardiograma, eu acabo encaminhando para um eco, tá? Porque o eletro que eu faço, ele vê ritmo cardíaco e algumas anomalias de condução, né? A condução do impulso. E o eco, ele vai ver o coração de fato, né? Então, o eletro, ele sugere algumas sobrecargas que, dependendo do caso, eu preciso da confirmação do eco. Mas os animais, eles não... O ideal é que não sejam sedados, né? O animalzinho, porque a grande maioria dos sedativos, anestésicos, eles têm influência no sistema cardio, né? No cardiovascular, então acaba podendo dar alguma alteração em exame. E daí varia muito o tipo do animal. Tem exame que o animal dorme durante o exame. E tem exame que se torna um pouco mais difícil. Aí a gente trabalha com melhorar o ambiente, né? Um ambiente com menos pessoas. Ou às vezes retira o tutor. O animal às vezes é muito agitado com o tutor, né? Tem que perguntar, conversar com o tutor para saber qual que é a melhor forma desse animal ficar um pouco mais tranquilo para ser realizado o exame. Tá? Mas os cuidados basicamente são esses daí. A gente precisa de um decúbito para fazer o ECG, um decúbito lateral direito no animalzinho e durante ali, dependendo do caso, eu faço de 3 minutos até 10 minutos. Né? Quando eu começo a ver alguma alteração, alguma coisa, eu quero ver se isso vai se repetir. Então, varia um pouco de paciente para paciente também. Certo. E se o tutor tiver exames anteriores, tanto de ultrassonografia como de ECG, você acha interessante que ele apresente esses exames até para quando você for laudar, você ter uma comparação?
Importantíssimo, importantíssimo que sempre tem os exames anteriores. Até porque quando, por exemplo, eu fiz o primeiro exame, eu tenho todos os meus exames armazenados, né, para fazer um comparativo. Muitos casos requerem acompanhamento, né, acompanhamento eletrocardiográfico ou acompanhamento ultrassonográfico, né? Então eu faço um ultrassom hoje e esse animalzinho tem muito sedimento, muito cristais na urina, mas ele não está obstruído. Ele vai ser tratado clinicamente. Eu sugiro para o clínico que a gente faça um ultrassom, sei lá, 30 dias, 40 dias depois, para ver se essa bexiga, né, essa vesícula urinária está melhor comparado com o exame anterior. E o eletro de forma semelhante, né, para ver se o tratamento está sendo eficaz. Então é muito importante mesmo. Não só para urinário, né, eu tenho repetido urinário, mas uma coisa interessante que vem acontecendo bastante são tumores esplênicos, tumor de baço, né? Peguei um essa semana passada que tá um tumor pequeno e que precisa de acompanhamento, né? A gente fala assim, que precisa de acompanhamento, porque se aumentar, a gente sugere às vezes uma esplenectomia, né? Ou às vezes aquilo não muda, né? Não muda de tamanho com o tempo. Então, assim, o problema é que os tutores às vezes não levam isso muito a sério, de fazer o acompanhamento, sabe? Mas é importantíssimo. Tanto quanto vincular o diagnóstico por imagem com os exames laboratoriais? Sim. O diagnóstico por imagem, os exames laboratoriais, todos são exames complementares, né? A clínica, ela é soberana. O clínico, com toda a parte de exame físico, exame clínico, isso com certeza nunca vai ter máquina que vai fazer isso, né? Que vai substituir esse exame. Mas muitas vezes precisa. E assim, daí uma outra coisa que é complicado até de alguns clínicos, né, entenderem. Muitas vezes me chamam, eu faço o exame de ultrassom e vejo alterações hepáticas, alterações renais, mas faz os exames laboratoriais, né, faz o hemograma, perfil bioquímico e tá tudo normal. Daí eles falam, mas como? Como que essa imagem tá? Como que esse rim, se tá tudo normal? Então, a ultrassonografia tem esta vantagem de ver alterações morfológicas nos órgãos de uma forma bem precoce, antes de dar alteração no laboratório, sabe? Então, quando eu pego um filhote com algum problema, eu falo assim, cuidado, né? Esse animalzinho, ele pode lá com 8 anos desenvolver um problema hepático crônico ou um problema renal crônico, né? Então, é muito importante essa conversa, tem que mostrar. Alguns exames laboratoriais, vamos falar de rim, né? Eles, quando, sei lá, 1/4 do rim tá funcionando, os 3/4 não estão funcionando, aí que ele vai aparecer. Então, já é um caso, assim, de insuficiência renal crônica mesmo, que poderia ser detectado precocemente com exame de imagem. Como você disse, os tutores às vezes não levam tão a sério. Mas você acha que eles estão mais conscientes no intuito de a necessidade desses exames complementares? Eles estão aceitando melhor? Como que está sendo? Tá sim. Eu vejo de uma forma assim, por exemplo, eu tenho 2 cachorras, né? Acabei de fazer check-up nelas, para fazer eu quero fazer ultrassom também. A gente tem os animais hoje muito próximos da família e às vezes tem pessoas que têm animais como filhos, então eles investem mesmo, né? Cães e gatos aí eles o número de cães e gatos só aumenta, na verdade. As pessoas elas estão tendo cada vez mais cães e gatos e tá tendo um aumento de gatos hoje em dia, porque as pessoas têm menos espaço, né? Um outro problema, que daí o gato fica muito preso e daí já tem predisposições a problemas urinários, então tem que trabalhar, tem que melhorar o ambiente dos animais. E eles acabam procurando sim, tanto mais os veterinários, né, para fazer a clínica mesmo, e daí automaticamente o veterinário clínico, quando não dispõe do aparelho na clínica, acaba entrando em contato para fazer mais exames, sejam exames laboratoriais, né, o exame de sangue, como o exame de imagens, né, raio-x, hoje o animalzinho, né, a gente está numa época de frio,
Eu não sei se vocês ouviram algum caso, mas a minha cachorra nunca tossiu, nunca teve gripe. Esse ano ela teve gripe. E nesse meio tempo, quantos tutores eles entram em contato comigo, às vezes para indicar um veterinário, alguma coisa assim, com o cachorro tossindo, né? Então, o que acontece? Vai lá para a clínica, já tira um raio-x, né? Porque às vezes, dependendo da situação geral do animal, não precisa tomar um antibiótico, mas às vezes precisa. E um exame de imagem e laboratorial, ele vai dizer para o clínico se precisa ou não, né? Dependendo como é que tá a situação nos exames complementares. Então, os tutores têm, sim, investido mais na qualidade de vida dos animais, né? E também nos exames aí de diagnóstico por imagem. E os colegas de profissão, eles também têm buscado mais o diagnóstico por imagem? Tem buscado também, porque eu vejo que é uma coisa que, por exemplo, se eu não tenho clínica, se eu fosse clínica, eu ia querer passar ultrassom em todos os animais, né? Mas é uma coisa assim, que claro que o tutor tem o tutor não quer gastar muito, ele sempre quanto menos gastar melhor e puder resolver o problema melhor. Mas eu vejo os colegas clínicos, veterinários, insistindo e a gente consegue, de uma certa forma, conversar com o tutor e mostrar o quão isso é importante, né? Às vezes um exame de imagem, não é porque eu faço ultrassom, pode ser o raio-x, pode ser algumas vezes em problemas de coluna, de hérnias de disco, vai ter que ser uma tomo, né? Eu vejo clínicos e tutores trabalhando de uma forma bacana e às vezes até levando os cachorrinhos, os gatinhos para Curitiba, para Cascavel, porque a nossa cidade não tem a tomografia, né, para animais. Então eu vejo assim uma procura maior tanto dos clínicos quanto dos tutores. E eu quero que aumente cada vez mais a procura. Com certeza. E qual que é o caso que você pegou com mais anomalias, assim, dos que você já fez o exame por imagem? Então, de coisa diferente, né? A gente vê assim, teve uma piometra, que é uma coisa comum, mas era uma piometra de 10 quilos. Nossa. Era uma coisa muito grande, sabe? Então, essas coisas que eu vou fazer ultrassom e só ver piometra dentro, não vê outro órgão. Mas coisas feias, assim, basicamente é muito triste, né? São tumores, né? Então, são tumores, e os tumores é aquela coisa do acompanhamento, às vezes não faz o acompanhamento num tumor pequeno e ele acaba rompendo animais jovens com tumor, então essa é uma coisa triste também. Mas os tumores, eles são muito... A imagem, o imaginologista, assim, ele acha bonitas as imagens, né? Então, por mais, né, a gente conversando entre colegas, a gente conversa sobre as imagens. É uma situação triste, mas são imagens, assim, que são marcantes, são belas imagens, são bem didáticas, sabe? Então, teve um tumor de rim num gato, que é uma coisa que não é uma coisa comum, que é raro. Essa imagem me marcou bastante. Esse animalzinho acabou vindo a óbito, né? Porque era um rim, assim, absurdamente, muito grande. E o material tá indo para histopatológico pra gente ver o que de fato era. Então, essa parte da pesquisa também, né, em cima da imagem é legal. Um animalzinho que eu acabei fazendo um ultrassom, que é da família, um cachorrinho que eu vi um tumor testicular, né, foi feita a castração e eu também quero saber o que é. Então a gente vai mandar para o histopatológico para depois escrever algum artigo, alguma coisa, né? Então, basicamente, o que mais chama atenção e que é triste são as massas, que normalmente quando o tutor leva já está ocupando grande parte, né, do abdômen ou sei lá, de qualquer órgão e acaba assustando bastante. E quais são os lugares que são mais visíveis, isso que tem mais predisposição a ter, que você acompanhou? O que eu acompanho é baço. Baço. Baço é o que mais, sei lá, eu não sei contar quantos eu já fiz, quantos já vieram a óbito. E assim, eu não sei se o tumor primário é no baço, porque muitas vezes rompe um tumor de baço, dá aquele sangramento abdominal, o animal vem a óbito algumas vezes, e daí numa necrópsia descobre esse tumor no fígado, no coração. Então já aconteceu um caso assim. Não dá para saber daí onde que foi o primário se não fizer o histopatológico. Nesse caso não foi feito.
Mas nódulos em baço é uma coisa comum de se achar em animal velho, né? Diferente de um tumor, que é uma coisa que você vê a carinha dele assim, não é bonita, sabe? A ultrassonografia não diz se o que eu tô vendo lá é um tumor maligno ou benigno. Nunca. Isso quem diz é outro exame complementar, que é o histopatológico. Porém, na rotina a gente vê quando uma coisa é feia, sabe? Vamos tirar isso porque esse negócio não é bonito. Vamos acompanhar mais de perto porque se desenvolver, vamos tirar, sabe? Agora, alguns nódulozinhos de animal velho é muito comum acontecer. Então é baço. Na minha rotina, o que ganha disparado é baço. E pra gente finalizar, então, Aline, quais que são as suas ideias para o futuro? Vamos ver o futuro do diagnóstico por imagem para você. Eu fico bem feliz de agora estar, inclusive, ministrando a disciplina do diagnóstico por imagem, porque daí a gente acaba estudando mais do mesmo, e isso acaba se tornando cada vez mais automático na nossa vida, né? Então eu quero... Uma coisa que eu dei uma palestra nessa quarentena, e daí o professor de diagnóstico por imagem da outra instituição perguntou o que fazer, porque ninguém gosta de diagnóstico por imagem. As pessoas não gostam, porque sei lá, porque é cinza, porque não sei, porque tem que saber anatomia, claro que tem que saber anatomia, né? Mas eu vejo que está tendo mais procura, né? Por exemplo, teve 2 alunas que entraram em contato comigo na quarentena por e-mail perguntando que estava interessado, que eu tinha plantado a sementinha do diagnóstico por imagem. Eu fico super feliz. Mas para mim, né, o que eu penso... Então, para o futuro, eu quero cativar mais pessoas com o diagnóstico por imagem. E eu faço mais alguns cursos de raio-x também. Futuramente, é claro, eu gostaria, assim, eu daqui 10 anos com um centro de diagnóstico por imagem completo, para todas as áreas do diagnóstico, né? Sonhando alto, assim. Mas uma coisa a curto prazo, estou fazendo cursos, vou começar mais um, congresso agora, congresso online, né, em agosto, tudo voltado para o diagnóstico por imagem. Gostaria de agradecer a disponibilidade de vir conversar com a gente. Se você quiser falar pra gente um pouquinho sobre a Vet Service agora? Falo sim. Então, a Vet Service começou, né, depois que eu estava fazendo a minha pós, e eu queria ver um sentido maior para eu estar estudando tanto, né? Aí, em conversa com a minha família, resolvi comprar o aparelho e começar a fazer volante. E nisso montei, né, a Vet Service, que agora faz ultrassonografia, e o eletrocardiograma. A Vet Service, na verdade, hoje eu trabalho sozinha, né? Eu tenho uma página no Instagram também, que eu faço algumas postagens relacionadas com imagem e a veterinária, né? E eu presto serviço para Guarapuava e região, né? Tem muitas clínicas das cidades vizinhas que às vezes encaminham animais, né? Às vezes a cidade pequena não tem ultrassonografia lá, acabam encaminhando. Então eu quero que isso cresça, né? E vou me dedicar cada vez mais para que isso seja o melhor que eu possa oferecer para os tutores, para os animais, para os veterinários, né? Fazer com que os animais tenham uma vida boa e longa, né? Esse é o maior objetivo aí da empresa, meu, e que tudo seja de uma forma para melhorar a vida dos animais. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a você que está ouvindo. Tivemos a parceria para esse podcast do Supermercado Unimax, que é nosso parceiro desde o início. Lembrando, não esqueça de nos seguir. Agrovet Informa no Instagram, Spotify, Facebook, em todas as redes sociais, e estaremos conectados.